as pessoas já pensam que o fotógrafo de guerra, o cara tá ali porque ele gosta daquilo ou porque ele quer buscar adrenalina e, na verdade, na minha opinião, a gente está ali para mostrar algo muito importante e o maior desafio é exatamente você fazer isso com segurança. Olá, meu nome é Bárbara Lins e esse é o Toda Mídia, o podcast sobre jornalismo do IDP. Esse que vocês acabaram de escutar é o Felipe Dano. O Felipe nasceu no Rio de Janeiro, mas é cidadão do mundo. Isso porque a profissão de fotojornalista fez com que ele viajasse para lugares que é até difícil encontrar no mapa. Ele se especializou na cobertura de questões sociais, ganhou vários prêmios e hoje é fotojornalista da Associated Press. Ele trouxe várias histórias legais pra gente. Vamos ouvir? Olá, Felipe, seja muito bem-vindo ao Toda Mídia. Olá, obrigado, prazer. É muito bom estar aqui. E vamos embora. Felipe, antes de mais nada, assim, se tratando da sua profissão, antes de mais nada eu queria saber, onde é que você está no mundo agora? Em que parte do mundo você está? Bom, agora eu estou na Espanha, eu cheguei aqui tem alguns dias, estava, né, nas últimas semanas no Líbano, né, cobrindo tudo que aconteceu depois da explosão que teve no Porto, mas cheguei na Espanha tem alguns dias, e amanhã eu viajo de novo. Uou. Mas estou em casa teoricamente, estou morando, mais recentemente, tenho morado na Espanha, entre um trabalho e outro eu estou por aqui. E Felipe, você começou cedo, né? Você começou com 15 anos de idade. Eu queria entender mais um pouquinho dessa história. Você começou por causa da família, foi de amigos, caiu por acaso nesse mundo da fotografia? Como é que foi esse começo tão cedo? Não, na verdade eu comecei, não foi por nenhuma influência, a família, o amigo. Eu sempre, desde criança, eu gostava de tecnologia e tinha interesse em design, coisas visuais, vamos dizer assim. Era muito ligado a design, artes visuais. E quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, eu fiz um site de fotografia com um amigo. E a coisa começou assim um pouco sem muita pretensão, nem imaginava, nunca imaginava que eu ia virar um fotógrafo, só acabei me interessando por causa do site em fotografia, estudar mais, aí acabei conhecendo fotógrafos, e aí por ah, pelo interesse na fotografia nesse momento, virei assistente de fotografia deles. Na época ainda era uma transição, o início de uma transição para o digital, nem tinha ainda a fotografia digital profissional, assim, já existia, mas não era ainda não dominava o mercado profissional. Então, foi mais para aprender e ver como é que era as técnicas fotográficas, a questão de revelar e como eram produzidos os trabalhos na época. Então, eu comecei como assistente cedo, mas mais por curiosidade, e acabei nunca parando, vamos dizer assim. E você, dentro do fotojornalismo, você se especializou e você trabalha muito com a cobertura de questões sociais, né? Como é que foi enveredar por esse caminho? Bom, primeiro, acho que é mais fácil eu explicar primeiro como é que eu cheguei no fotojornalismo, né? Porque eu comecei, como eu estava explicando, eu comecei na fotografia, mas não no fotojornalismo. Aham. Comecei até na fotografia comercial de estúdio, e sempre gostei do fotojornalismo, desde que eu comecei a estudar fotografia, até sozinho e vendo trabalhos. Só que, até por uma questão comercial e financeira, eu acabei indo mais para o lado do estúdio, fotografia comercial. Só que eu sempre gostei muito do jornalismo, sempre, inclusive na época da faculdade, era a minha matéria favorita. Então, assim, sempre ficava com esse, fazendo jornalismo, fotojornalismo, né, no caso, meio que paralelo ao meu trabalho comercial. E aos poucos eu fui vendo que era isso que eu queria mesmo e fui buscando maneiras de, vamos dizer assim, de me estabelecer na profissão e conseguir sobreviver, né? Porque, bom, isso aí eu estou falando há mais de 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, na verdade, mas o mercado já era ruim. Hoje continua ruim, mas já era ruim naquela época. Então, assim, essa é uma coisa que todo mundo sempre fala, né? Por que que você... E acho que, para mim, desde o início foi essa questão. Sempre adorei o fotojornalismo, só que eu queria buscar uma maneira de trabalhar e viver bem como fotojornalista.
Então, acho que esse foi o meu primeiro grande desafio, vamos dizer assim, no jornalismo, né? E uma das maneiras que eu achei, durante muitos anos eu fazia esses trabalhos de fotojornalismo paralelamente ao trabalho comercial, mas em 2009 eu tive essa oportunidade de trabalhar com a Associated Press full time, né? Eu tive que basicamente largar meus outros trabalhos pela proposta que eu tive na época, porque não seria compatível, tanto por questões éticas, que eles são bem estritos em relação a não poder fazer trabalho comercial, e também por questões do próprio, é um trabalho full time, né? E aí foi quando eu decidi me dedicar totalmente ao fotojornalismo, trabalhando como correspondente de uma agência internacional. Então, como correspondente de uma agência internacional, na época eu estava no Brasil, cobrindo Rio de Janeiro. O Rio tinha acabado, literalmente, quando eu entrei. Uma das primeiras pautas que eu fiz foi até o Rio sendo eleito para sediar as Olimpíadas, que isso foi em 2009, né? Então, quer dizer, aí Uhum. eu tive anos pela frente de muito trabalho de preparação das Olimpíadas, preparação da Copa do Mundo, e muita notícia. O dia a dia era notícia, cobrir notícia. Tudo que estava acontecendo no Rio e no Brasil era relevante para o mundo por causa desses grandes eventos. Só que, paralelamente, aí já em outro sentido, paralelamente, enquanto eu era um correspondente de uma grande, vamos dizer assim, agência de notícias, eu buscava trabalhos que me interessavam pessoalmente. E acho que a grande chave aí, que muita gente me pergunta, mas como é que você, parece que você só faz o que você quer, né? Na verdade, não é assim. Eu acho que o grande desafio do jornalista, ou do fotojornalista, no caso, é você achar uma maneira de fazer o que te interessa, mas que também interessa para o seu cliente, ou para a sua agência, ou para o jornal que você trabalha, para o veículo que você trabalha. Claro, porque aí você está unindo o interesse, vamos dizer assim, interesse, quando eu digo interesse, é no melhor sentido da palavra, né? Claro, claro, o interesse É público, onde por tem o exemplo, né? O que espaço, que o público tem, o que exatamente. que a empresa quer, que você quer, Claro, é outro. às vezes você tem uma pauta que você quer, mas não tem espaço para aquilo naquele momento. Então, assim, acho que esse é o grande desafio, você buscar coisas que você se interessa, que você quer se dedicar e está disposto a se dedicar a isso, e buscar onde você pode publicar esse material. E aí foi isso que eu comecei fazendo na AP, vamos dizer assim, cobrindo o dia a dia, que era muito, desde o início era muito cheio o meu dia a dia, como correspondente no Rio, por causa de tudo que a gente passou na pré-Olimpíada, pré-Copa do Mundo, qualquer coisa tinha uma ressonância enorme no mundo, e buscando pautas que me interessavam e que eu queria fazer projetos mais a longo prazo. E aí eu fiz isso por muitos anos na AP, até que alguns anos atrás eu migrei para um departamento que a gente chama dentro da AP de Enterprise, mas basicamente o que quer dizer que são um departamento mais dedicado a matérias mais longas. Então, hoje eu tenho esse dia a dia um pouco menos, vamos dizer assim, eu cubro menos as notícias cotidianas e consigo me dedicar mais a matérias mais longas, a eventos, às vezes com uma relevância maior mundial, que necessitam você se dedicar a isso por várias semanas ou às vezes até meses, dependendo da matéria. E tem pautas que eu faço por anos, né, de longo prazo, mas aí eu encontro maneiras de publicar diversas vezes e mudando um pouquinho. Então, assim, é sempre esse desafio de você ver as pautas que você gosta de cobrir e que tem, vamos dizer assim, tem mercado ou tem saída para esse tipo de pauta. E aí, só por curiosidade, você ficar fazendo esse trabalho, nem você explicou, né? Paralelo ao trabalho do dia a dia, da rotina. E aí, como é que era? Assim, você ia para campo antes, você fazia pesquisa, eram assuntos, como é que esses assuntos chegavam até você? Ou era uma coisa que te mobilizava muito, assim, era uma questão social que te afligia, que te incomodava, você decidia ir atrás? Como é que era? Você tem alguns exemplos dessas reportagens especiais, desses momentos diferentes em que você ofereceu uma coisa que era do seu interesse e que a empresa também tinha? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Eu trabalhei muitos anos no Rio, no Brasil, no caso, mas principalmente no Rio, falando sobre os usuários de crack, tá? E é uma pauta muito difícil de se fazer, porque
para você ter acesso a essas pessoas, para você falar do problema né, do crack, que é um problema muito complexo que envolve tráfico de drogas, envolve as questões políticas e as questões sociais, e principalmente no Rio, em áreas controladas pelos traficantes, pelo tráfico de drogas. Então, são áreas de difícil acesso. Então, é uma pauta que você não consegue fazer em alguns dias. Você precisa de, às vezes, meses ou anos para ter o acesso que você gostaria de ter, que eu, pelo menos, gostaria de ter na época. Então, ah, independente da pauta que eu estivesse fazendo, ou do trabalho que eu estivesse fazendo cotidianamente, eu sempre tentava buscar esse acesso, e é um trabalho que eu fui desenvolvendo por anos, durante anos. E aí, claro, quando eu tinha um acesso melhor, eu conseguia fazer uma matéria, vamos dizer assim, relativamente mais rápida, eu publicava essa matéria, mas eu sempre guardava um acesso ou, vamos dizer assim, uma fonte, algo que eu pudesse voltar depois para desenvolver um trabalho de mais longo prazo. Então, aí, é isso que eu digo, às vezes, unir o útil ao agradável no seu dia a dia nesse sentido. Buscar pautas que você acha que é relevante, que tem importância, que, claro, para a agência, eles estão interessados no hard news, principalmente. Então, eles não querem me deixar 2 anos trabalhando numa matéria enquanto eu não faço nada. Então, eu buscava maneiras de fazer isso paralelamente e acabou que deu certo muitas vezes, a maior parte das vezes. E teve algumas matérias que eu fiz aí, até desse tema do crack, que eu levei anos para conseguir o acesso que eu precisava, mas aí eu sempre tentava. Assim, passavam uns meses, eu voltava lá, pedia acesso, negociava, eu quero fazer isso, tentava apresentar vamos dizer assim, quase um projeto para eles entenderem que eu queria, para convencer dos traficantes me deixarem trabalhar nessa área. E aí depois, quando você consegue isso, você tem que ganhar a confiança das pessoas que você está querendo contar a história e retratar, para eles também se abrirem para você e que eles têm muita reticência, né, de falar com jornalistas, eles acham que sempre é uma... No meu caso, o meu interesse ali não era uma denúncia, era mostrar mesmo um problema social. Então, você precisa de tempo para esse tipo de coisa. Então, a maneira que eu encontrava, até hoje que eu encontro, é às vezes fazer isso paralelamente a outros trabalhos. Não necessariamente você está trabalhando ali, às vezes, depois de um dia longo que você fez uma outra pauta, mas você vai, vamos dizer assim, plantando essa semente para um dia você poder fazer. Perfeito. E teve alguma dessas coberturas, assim, quem acompanha seu trabalho, né, Felipe, vê que você geralmente está em áreas de risco, está em situações que não são situações cotidianas, tranquilas. Teve algum desses momentos que você pensou, cara, deu ruim aqui, que você ficou muito preocupado, que era uma situação muito perigosa, que você chegou a pensar poderia acontecer alguma coisa pior? Eu tenho, vamos dizer assim, acabo que eu tenho interesse, acho que como muitos fotojornalistas, de mostrar locais ou situações que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar ou estão fugindo dali, vamos dizer assim, Uhum. porque geralmente o que está acontecendo nesses locais são coisas importantes, são fatos importantes, e acho que eu aprendi desde cedo, vamos dizer assim, a lidar com isso. Por ser do Rio e talvez por ter trabalhado desde adolescente também, desde que eu comecei a fazer fotojornalismo em cobertura de favela e tiroteio e guerra do tráfico com a polícia. Então já, vamos dizer assim, infelizmente me expus a isso desde sempre, dentro da profissão. E acho que cada um tem a sua maneira de lidar com isso e aprender, vamos dizer assim, o seu próprio limite e quanto vale a pena você se expor ou não se expor, porque a verdade é que, assim, muita gente até acha que eu me chamo de fotógrafo de guerra. Às vezes eu vejo até falando, fotógrafo de guerra, e eu até não gosto desse termo. Eu não me considero um fotógrafo de guerra ou de conflito, apesar de fazer muita cobertura de conflito e guerra, porque eu acho que existe vamos dizer assim, esse termo ele já é carregado de certos preconceitos, mas preconceitos não é a palavra correta. As pessoas já pensam que o fotógrafo de guerra, o cara está ali porque ele gosta daquilo ou porque ele quer buscar adrenalina, e na verdade, na minha opinião, a gente está ali para mostrar algo muito importante, e o maior desafio é exatamente você fazer isso com segurança. Apesar
das fotos muitas vezes não parecerem e realmente não é seguro, eu estou ali o tempo inteiro buscando uma maneira de estar ali e retratar o que está acontecendo da maneira mais segura possível. Isso é o grande desafio. Mas, para mim, isso é o mais importante. Se eu não tiver uma segurança para estar ali, ou se eu não souber, se eu não tivesse cuidado de voltar, né, desses trabalhos, não interessa. Só você mais uma vítima desses conflitos e vou estar dando mais trabalho para alguém ali. Então, assim, ah, para mim, o mais importante nesse tipo de cobertura é você minimizar essas situações de risco. Agora, depois dessa explicação, é claro que muitas vezes você tenta prever o que vai acontecer e tenta se expor o mínimo possível, só que é um contrassenso o tempo inteiro, porque você como fotógrafo, principalmente um fotógrafo, e aí há uma discussão, eu nem gosto de falar muito assim, porque tem muitos jornalistas de texto, por exemplo, que gostam também de estar no front presente para ver assim, de perto o que está acontecendo, mas principalmente o fotógrafo ou o cinegrafista, se você não está ali, você não vê e você não fotografa ou filma o que está acontecendo, aí, aí já é mais difícil. Existem outras maneiras de fazer isso. Em várias vezes eu tomo decisões de fazer isso de outras maneiras que não estão no front. Mas, quando você está falando de cobertura de guerra ou conflito, você tem que estar ali para mostrar o que está acontecendo. E quando eu falo isso, eu pelo menos tento focar, por exemplo, quando eu estou embedded com forças, com militares, com exércitos, em uma guerra, eu posso estar ali com o exército, mas eu estou tentando focar no que está acontecendo de uma perspectiva humana, qual é a consequência para as pessoas que moram ali. Então, por mais que eu dependa às vezes do próprio exército para estar naquele local, porque muitas vezes numa guerra você só chega no front estando Acompanhado com junto sua com sequência de segurança, né? acompanhado dos militares ou estando junto de um grupo de militares, eu estou sempre buscando o que está acontecendo com, vamos dizer assim, os moradores daquela região que que são, na minha opinião, a grande vítima dessa situação. Eu acho que isso é mais importante do que mostrar o conflito armado em si. Claro que a gente tem que mostrar isso também, e é uma parte muito importante da história, mas eu acho que é muito mais importante o que está acontecendo com os seres humanos que vivem ali, que na maior parte das vezes não tem nada a ver com esse conflito. A grande maioria das pessoas não tem a ver com esse conflito. Isso estou falando de guerra no Iraque, na Síria, em qualquer no Oriente Médio ou os conflitos no Brasil, que é a mesma situação na favela. Quando você está num conflito entre polícia e traficante, a grande parte daquela população ali é de moradores que não são nem policiais nem traficantes e estão presos naquela situação. Então acho que a gente, como fotojornalista, como jornalista em si, tem que mostrar esse lado da história e tentar focar mais nisso. Apesar do que as fotos de guerra, das explosões, das bombas acabam sempre tendo uma repercussão maior. Infelizmente fica esse estereotipo de fotografia de guerra como sendo só isso, mas acho que esse é o lado menos importante, vamos dizer assim. E a gente tem um exemplo do caso do Vietnã, né? Assim, quando o pessoal fala, mas isso só tá lá pela adrenalina. E não é, a gente tem um caso do Vietnã que é muito claro em que se não fosse o trabalho de fotojornalistas, de repórteres cinematográficos, de outros repórteres mostrando que estava lá, a situação não teria mudado, né? Por isso eu acho super relevante, sim, o que você está falando sobre o papel do fotojornalismo nesses ambientes e o lado humano que tem que cobrir também, não só bomba explodindo, não só essas coisas. E dentro dessas várias situações, qual foi que você acha que você chegou mais perto, assim, de ter esse perigo, de ter um medo maior? Olha, eu tive já várias situações, infelizmente, que eu gostaria de não estar tão perto. Tenho sorte de, até hoje, graças a Deus, estou ileso nesse tipo de cobertura, mas já tive vários amigos que foram baleados ao meu lado, a 1 metro de distância, em mais de uma situação. E na própria guerra do Iraque isso aconteceu mais de uma vez. Já aconteceu de mísseis caírem a alguns metros da gente e ferir pessoas que estão ao lado e não ferir a gente. E já aconteceu de um carro-bomba do Estado Islâmico explodir num comboio que eu estava, por exemplo.
a uma situação um dia. Essa é uma história que eu sempre conto porque ela é bem típica de como você pode calcular. E isso é importante as pessoas entenderem, porque muita gente fala que é na guerra, e eu acho que assim, por mais que você tenha experiência, por mais que você possa calcular ou tentar prever tudo, como eu estava falando antes, tem situações que são fora do seu controle. Então, por exemplo, teve um dia que eu estava mais de 7 horas dentro de um blindado, e era um dia, eles estavam no Iraque, na guerra de Mossul, eles estavam avançando no território do Estado Islâmico, e a gente estava recebendo bomba, tiro no blindado o dia inteiro. Eu nem conseguia sair dentro do carro. E para um fotógrafo isso é algo muito frustrante, você estar fotografando dentro de um blindado durante mais de 7 horas. E aí no momento que a coisa acalmou, já estava mais calmo no final do dia, a gente saiu do veículo e tinha eu, mais 2 jornalistas, mais 3 jornalistas conversando assim, perto dos soldados, do lado de fora do carro. E foi nesse momento que veio um carro-bomba do Estado Islâmico e explodiu 2 carros à frente do nosso. Vamos dizer assim, a gente estava lá de fora do carro. E destruiu o blindado, feriu soldados, eles evacuaram os soldados, nem deixaram a gente ir junto e ver o que tinha acontecido. A gente nem sabe até hoje quantos morreram, o que aconteceu exatamente com os soldados, que a gente viu, obviamente, que destruiu todo o blindado que eles estavam. Mas eu não sei exatamente quantos morreram, o que aconteceu. E ali teve uma chuva de pedra e escombros e tudo que caiu na gente. Eu ainda consegui fazer a foto de reflexo, basicamente, mas o fotógrafo estava do meu lado. Quando eu olhei para ele, ele não tinha mais nenhuma das 2 câmeras, porque tinha caído tanta pedra que tinham quebrado as 2 câmeras dele. Ele estava do meu lado. Então, assim, essas coisas, a gente saiu ali, alguns se machucaram nesse momento, mas nada tão grave. A gente saiu relativamente bem dessa situação. Mas, assim, são coisas que acontecem quando você está numa cobertura dessa. Por mais que você tente prever o tempo todo. E você fez algum treinamento, Felipe? Vocês têm algum treinamento no seu Exército Brasileiro, dá um curso, né, sobre jornalismo em áreas de risco? Tem alguns treinamentos fora do Brasil também. Você chegou a fazer algum desses treinamentos sobre cobertura em área de risco, área de conflito? Eu fiz já. Eu tenho que fazer. Eu nunca fiz os brasileiros. Eu fiz um inglês chamado Centurion, mas acho que é mais ou menos o mesmo padrão de, vamos dizer assim, eles obviamente devem ter diferenças, mas acho que a ideia é a mesma, que é principalmente primeiros socorros, você como lidar em situações dessas, mas eu acho que é muito importante todo mundo fazer, principalmente pelos primeiros socorros. Acho que como lidar, você acaba aprendendo também muito, muito com o próprio trabalho, né? Até porque cada situação é diferente, cada conflito tem uma característica muito diferente, você tem que lidar com, vamos dizer assim, o perigo de forma bem específica para o local que você está trabalhando. Então, no Iraque tem uma característica, na Síria, às vezes, dependendo do local, é outra. Em Gaza é completamente diferente. No Brasil é completamente diferente. Então, isso tudo é bem específico para o que você está fazendo. Você vai aprendendo com o tempo e ajuda, principalmente, sempre que eu vou nesses locais, se é a primeira vez que eu estou indo, por exemplo, num local de conflito novo, eu falo muito com as pessoas locais ou com outros jornalistas locais. Geralmente eu tenho a sorte de trabalhar sempre que eu vou para um conflito ou para uma situação complicada, eu trabalho com jornalistas locais, até porque a própria AP normalmente tem jornalistas locais. Quando eu vou ajudar, vamos dizer assim, uma equipe local, a maior parte das vezes, num conflito desse, quando você precisa de mais gente. Então, acho que muito vem também desse aprendizado local, vamos dizer assim, específico do conflito. E eu acho que vocês vão Mas adquirindo esses cursos são importantes. Eu não sei como é que foi o que você fez, mas eu cheguei a fazer aqui o do Rio de Janeiro, e é isso, assim, gás lacrimogênio, detecção de mina, questão de sequestro, negociação, que a gente já aprendeu até nesse do Rio de Janeiro. E eles falavam exatamente isso, assim, a gente está ensinando aqui, mas assim, é só no dia a dia e entender as especificidades de cada região, né?
E você acha que É. com isso, Felipe, você conseguiu adquirir essa habilidade de sempre também estar muito presente, de estar atento a qualquer mudança no seu ambiente, de estar muito ligado no que acontece ao seu redor? Eu acho que, assim, eu tenho já a minha maneira, obviamente já faço isso há um tempo, então, assim, eu tenho a minha maneira de o meu modo de trabalhar em relação a isso. Eu acho que é o que eu tinha, como eu falei antes, eu acho que para mim eu estou o tempo inteiro calculando, acho que cada um faz da sua maneira, mas eu particularmente estou o tempo inteiro calculando o risco de cada passo que eu vou tomar. Então, assim, se eu quero fazer uma foto ali, eu penso, obviamente, depende totalmente do local, vai mudar muito a maneira que você tem que fazer esse cálculo. E acho que isso é realmente o mais importante, você entender essa especificidade do local. Você está num local que tem mina, que você tem que tomar cuidado onde está pisando, eh, como acontece muito no Oriente Médio, e vários jornalistas morreram nos últimos anos, alguns conhecidos morreram nos últimos anos por mina, eh, ou quando você está cobrindo o conflito em Gaza, onde o risco é de você tomar um tiro de sniper, se você está no lado da, da Palestina, de Gaza, por exemplo, ou se você está na Síria ou na Líbia, onde tem um risco de sequestro muito grande. Então, às vezes, o problema não é nem quando você está no front, também mas às vezes o maior risco é quando você está, vamos dizer assim, indo de um lugar para outro. Então, você tem que saber tudo isso, tem que estudar tudo isso antes, ou ter pessoas que vão te dar essas dicas antes, que você possa confiar. Além de, obviamente, nesses locais, uma coisa que eu não comentei antes é trabalhar com alguma pessoa local, um tradutor, além de eu ter um jornalista que geralmente eu estou ali junto, mas muitas vezes cada um vai para um lado na hora do, vamos dizer assim, para cada um cobrir um lado. Então eu preciso também ter um tradutor é, local que conhece bem, mais do que a língua. Às vezes nem é a questão da língua em si, que você consegue se virar numa língua ou outra, mas mais para você alguém que tem a manha do local, que sabe que se você pode entrar naquela, sabe, ir por esse lado ou não, ou se tem mais risco aqui ou não. Então, tem todos esses, vamos dizer assim, esses níveis, layers que você tem que aprender a caminhar e lidar com esse tipo de cobertura, que é a grande dificuldade, né? E, Felipe, e tem algum outro treinamento também para uma outra parte, que a gente sabe quem é jornalista, né? Tem que ter todos esses cuidados numa cobertura, mas eu não sei como é que faz para você um cuidado emocional, porque lógico, de tanto ver tragédia, a gente acaba criando mesmo, se blindando, porque senão a gente não consegue trabalhar. Mas como é que é para você essa questão também emocional, de ver tanta coisa, né? E pelas suas fotos, pelo que a gente vê nas suas fotos, a gente se emociona, imagina você lá. Como é que tem essa preparação para isso também? Não é só essa preparação física de cuidar do corpo, é esse cuidado emocional. Eu não sei dar dica disso, mas existe, assim, acho que existe um impacto muito grande emocional, sem dúvida, e quem acha que não está se enganando e vai descobrir depois. Uhum. Mas eu acho que e aí acho que volta ao mesmo tema que eu falei, acho que cada um lida de uma maneira. E acho que aí você tem que, vamos dizer assim, cabe cada um entender a si mesmo e ver o quanto você pode se expor, aí nesse caso emocionalmente, né, se expor Uhum. emocionalmente a Aham. esse tipo de cobertura, e cada um e buscar uma maneira, se você quer se você quer fazer isso, buscar uma maneira de lidar com isso. Ah, eu tenho algumas coisas que eu faço em relação, por exemplo, a esse tipo de cobertura de guerra, se é uma guerra muito longa, que eu tô até isso foi algo que no início era imposto pela agência e eu nem gostava no início, mas depois eu vi que é algo, é bom, que eles não me deixam muito tempo numa cobertura dessa sem eu sair um pouco. Por exemplo, quando eu estava cobrindo a guerra no Iraque, que foi uma guerra que durou bastante tempo, eu não ficava lá mais de um mês no front, sem sair, vamos dizer assim, daquela situação. Se era uma época muito pesada, que você ia para lá e eu ficava um mês, vamos dizer assim, num embed, todo dia exposto a um risco e a esse tipo de coisa, eu não ficava mais de um mês. Depois de um mês eu saía e aí ficava fora, em casa, em outro lugar, e voltava para lá, exatamente. E às vezes, né, era difícil para mim no início abandonar, vamos dizer assim, a cobertura, porque você não quer sair, né? Porque você está ali envolvido naquilo e você não quer sair.
porque às vezes está com medo de perder um momento mais importante ou alguma coisa assim. Só que depois de um tempo você vai vendo como aquilo tem um peso na sua emocional mesmo, que você vai há um desgaste físico e emocional muito grande que você não se dá conta. Eu, pelo menos, sinto isso mais depois do que no momento. Acho que cada um deve ter uma maneira de lidar com isso, mas eu sinto mais depois, até um cansaço mental mesmo, e físico, né? Você perde peso, só que são coisas que você não se dá conta durante a cobertura, mas depois você chega em casa, você vê que você está cansado, você está estressado, demora para você digerir tudo aquilo e lidar com isso. Acho que você tem que ter consciência de que isso é a realidade desse trabalho. E se você consegue lidar com isso mais ou menos bem, beleza. Se não, é melhor buscar outras coisas, que existem outras coisas tão interessantes ou mais interessantes, mais importantes, vamos dizer assim. Interessantes não é a palavra, importantes do que esse tipo de cobertura. Você tem uma indicação? Você indica algum artista ou algum livro, alguma série, algum documentário, alguma série de quadros, algum museu para ir que você acha que vale a pena para esses fotógrafos, para quem está querendo buscar essa área, para abrir os horizontes, para ter essas outras referências? Por exemplo, se você quer uma referência de um pintor, acho que fotógrafos que eu adoro é Rembrandt. Acho que mas aí que você a fotografia, na verdade, se você parar para pensar, não deixa de ser tem muitas similaridades com a pintura. Eu particularmente gosto de ver tudo que eu posso em termos de artes visuais mas eu tento não pensar pontualmente em cada coisa que eu vejo e só tentar, vamos dizer assim, ler o máximo que eu posso, né? Ler através das imagens e tentar buscar a minha solução para aquilo. Mas acho que isso eu fui desenvolvendo também vamos dizer assim, a maneira que eu trabalho hoje é uma maneira que eu fui desenvolvendo com o tempo, mas eu não tenho uma pessoa que eu gosto de eu acho que muitos fotógrafos gostam de citar um ou outro, mas eu acho que no meu caso é uma coisa que eu acho que você tem que buscar a sua própria maneira. Eu acho que a melhor maneira de você ver isso é olhar de tudo e vendo aonde você se encaixa nesse meio. E uma última dica, assim, para quem está começando nessa área, assim, para quem quer realmente se dedicar, quem tem paixão por isso, assim, tem alguma dica que às vezes até você gostaria de ter recebido quando estava começando, Felipe? Não, eu acho que o, o mercado hoje é muito diferente, talvez até do mercado quando eu comecei, e ainda mais diferente do mercado anterior, vamos dizer assim. E acho que muitos, eu ouço muito das pessoas que estão começando, dos fotojornalistas, principalmente de quem está no meio do jornalismo, e é um mercado que está mudando muito, como a gente estava falando aqui no início. Hoje as pessoas esperam que você faça foto, vídeo, texto, tudo, e tem as mídias digitais, tem mídias sociais, e o jornal impresso praticamente não existe mais. Mas vamos dizer assim, o jornalismo não acabou, não acho que vai acabar. Eu acho que a gente tem que entender que está existindo, né? Existe uma mudança constante que acho que ninguém entende exatamente o que está acontecendo ou aonde a gente vai parar, mas eu acho que é uma questão de você se adaptar. Quando a gente saiu do filme para o digital, quem já era da época do filme teve essa adaptação e achava que ia acabar, ou quando veio os celulares achavam que ia acabar a fotografia. E você vê que, na verdade, eu não acho que uma coisa exclui a outra, é sempre uma adaptação. Eu acho que o que acontece com o jornalismo é uma adaptação. A gente estava saindo de um jornalismo de papel ou de televisão para um meio digital, até para as televisões, vamos dizer assim, digitais, né, para os canais de YouTube ou mídia ou redes sociais. E acho que a gente tem que se atualizar e aprender com isso e se adaptar a isso. Eu acho que as mídias sociais ou plataformas e tal, por um lado, podem criar, vamos dizer assim, tirar emprego, como algumas pessoas acham? Podem, mas por outro lado, você também está dando plataforma para você usar e colocar, vamos dizer assim, o seu trabalho para alcançar mais pessoas. Antigamente era mais difícil um fotógrafo publicar uma foto. Você tinha que para você publicar no jornal era uma puta, né, pô, publiquei uma foto.
Hoje em dia você publica sua foto em 1 segundo na rede social. Claro, são coisas diferentes, mas é a realidade de hoje. Hoje uma rede social pode ter mais impacto do que um veículo de comunicação, dependendo do que você publica. Então a gente tem que ter consciência disso e usar isso, vamos dizer assim, a nosso favor. E o que eu acho que como jornalista, pelo menos como fotojornalista no meu caso, eu uso isso profissionalmente. As minhas redes sociais são para mostrar o meu trabalho. Não que as pessoas não possam usar, vamos dizer assim, pessoalmente também, já que a rede social também é para isso. Mas eu acho que como fotojornalista, como jornalista, a gente tem que usar essas plataformas de maneira profissional. Os próprios jornais ou televisões usam esses veículos de maneira profissional. E a gente tem que ver isso como mais Um um mundo portfólio, moderno. né? E já começar a usar aquilo ali como um portfólio para mostrar, dar visibilidade ao seu trabalho, né? Exatamente. Então, acho que em vez da gente pensar nessa transição ou como algo negativo, a gente só tem que buscar maneiras de se adaptar a isso. E eu não acho que o jornalismo vai acabar ou que o fotojornalismo vai acabar. Eu acho que a gente tem que só buscar uma maneira de achar um nicho no mercado atual e usar essas mídias sociais ou a tecnologia no nosso favor. Mas para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como é que te acha, para onde vai, onde é que procura? No meu caso, eu uso o Instagram e as minhas mídias sociais para mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo, como um certo, quase um portfólio do dia a dia, vamos dizer assim. Mas o meu trabalho vai todo para a AP, né? Eu sou staff da AP, que distribui para os jornais e veículos. É mais uma plataforma para distribuir para outros jornais ou veículos. Mas a gente tem um blog, vamos dizer assim, que as pessoas podem ver, que é o apimagesblog.com, que é um blog mais de fotografia, para fazer uns posts de fotografia dos nossos trabalhos. Mas a maior parte eu sempre posto no Instagram com o link das matérias que a gente produz. E como agência, a gente distribui para jornais e veículos e televisões do mundo todo e geralmente esse material é publicado, quem quiser publica, mas por isso que eu geralmente posto no meu Instagram ou no Twitter as fotos e um link para as últimas matérias que eu faço. Geralmente, aí quem quiser me acompanhar lá é bem-vindo. Maravilha. Felipe, muito obrigada, viu? Valeu mesmo por ter disponibilizado essa 1 horinha aí para conversar com a gente. Muito obrigada. Obrigado você. Prazer. Prazer. Bem, se você quiser saber mais sobre o Toda Mídia, é só acessar o www.idp.edu.br. Até a próxima quarta.